Maravilha, gente. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos hoje para a nossa quarta aula, né? E nessa aula, nós vamos analisar o discurso profético de Jesus registrado em Mateus 24. Discurso muito famoso, muito conhecido de Jesus, né? Mas muitas vezes mal compreendido. Hoje nós vamos tentar entender esse discurso à luz do ensino bíblico geral, né? Vamos tentar relacionar Mateus 24 ah, com profecias que nós encontramos no Antigo Testamento. Vamos ver como esse texto em especial, lido à luz do seu devido contexto canônico, acaba sendo muito iluminado, tá? Bom, quando nós falamos sobre Mateus 24, muitas dúvidas surgem na nossa cabeça, nós tentamos com frequência relacionar esse capítulo com eventos que estão acontecendo nos nossos dias, né? Então, para nós começarmos a nossa discussão aqui, a respeito de Mateus 24, nós vamos ler a primeira metade desse capítulo. É uma leitura um pouco longa, mas que é necessária para a nossa aula de hoje, tá bom? Mateus 24, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 35. Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 35. Eu vou ler para vocês aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes
todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, meus irmãos? Então, esse é o texto ao qual nós vamos nos dedicar nessa primeira metade da aula. Como eu disse, quando, de forma geral, as pessoas leem Mateus 24, elas rapidamente tentam identificar os eventos aqui relatados com eventos que estão acontecendo nos nossos dias. E, como resultado, né, existe uma certa histeria, né? As pessoas com frequência acham que, por esses eventos estarem se cumprindo, Jesus pode voltar a qualquer momento, como se nós fôssemos a última geração de cristãos que pisa aqui na Terra, né? Ah, só um detalhe, né? Peço por favor que vocês que estão presentes coloquem aqui no chat presente, para o Davi ter um controle depois, tá bom? Por gentileza. Então, quando, de forma geral, as pessoas leem esse capítulo, elas têm a impressão de que estão vivendo exatamente dentro desse cenário que Jesus relata aqui. Porque, afinal de contas, há guerras, rumores de guerras, a perseguição, a fome, a pestilência, né? Tudo isso acontece em nossos dias. E por conta disso, né, tem-se a impressão de que nós estamos vivendo nos últimos dias, naqueles anos finais que vão anteceder a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eu quero dizer para vocês que essa leitura rápida e talvez pouco atenta que muitas pessoas fazem, talvez não seja a leitura correta do texto. Talvez haja outras leituras que nós possamos fazer, tanto do texto quanto do cenário atual, né? E eu quero tentar mostrar para vocês, na aula de hoje, que há diferentes leituras que podem ser feitas de Mateus 24, em especial dessa primeira metade do capítulo, né? Há três principais abordagens quando nós lidamos com essa profecia que nós temos aqui em Mateus 24. A abordagem preterista, a abordagem futurista e a abordagem historicista. A mais conhecida de todas, com certeza, é a abordagem futurista, pelo menos nos nossos dias, né? A abordagem futurista propõe que os eventos relatados aqui em Mateus 24 são eventos futuros em relação a nós. São eventos que ainda estão para acontecer, né? Então, quando o texto fala sobre essa grande perseguição, sobre essa grande tribulação, o texto está falando sobre eventos que ainda não aconteceram, são eventos futuros em relação a nós. Daí vem o nome futurista, né? Outra abordagem, talvez não tão comum quanto essa, mas ainda assim muito comum, é historicista. A abordagem historicista de Mateus 24 propõe que as profecias de Jesus aqui têm se cumprido ao longo da história. Elas vêm se cumprindo desde quando Jesus as proferiu. Então nós teríamos aqui em Mateus 24 um relato de toda a história, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E os eventos aqui vão se cumprindo aos poucos ao longo da história. Eles vão se desenrolando pouco a pouco à medida que o tempo passa. Essa, então, é a abordagem historicista. E há, por fim, uma terceira abordagem, talvez não tão conhecida quanto essas, né, mas que tem bastante mérito, que é a abordagem preterista. A abordagem preterista propõe que os eventos relatados nessa primeira metade de Mateus 24 já se cumpriram. Eles se cumpriram ainda no primeiro século. Esses eventos eram futuros em relação a Jesus, afinal de contas, nós temos aqui profecias, né? Então, os eventos eram futuros em relação a Jesus, só que esses eventos já se cumpriram no passado em relação a nós. São eventos que aconteceram já no primeiro século, né? E, na verdade, na aula de hoje, eu vou tentar argumentar em favor dessa terceira abordagem, que é a abordagem preterista. Eu vou tentar demonstrar para vocês que as profecias de Jesus, do versículo 1 ao versículo 35, já se cumpriram no primeiro século, no contexto da guerra judaico-romana, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas quando eu falo sobre isso, né, parece que alguns elementos do texto, de cara,
invalidam essa leitura, né? Parece que há alguns elementos no texto que impedem que ele signifique que os eventos já aconteceram todos no primeiro século. Que elementos, por exemplo? O texto fala sobre o colapso do universo, né? O texto fala que o sol, a lua e as estrelas cairão. Mas quando nós olhamos para o céu, né, nós vemos todos esses astros ainda firmes e fortes brilhando cotidianamente, né? O texto parece dar a entender também, né, que a vinda de Jesus aconteceria depois que o sol, a lua e as estrelas parassem de brilhar, né? Se esses eventos já aconteceram no primeiro século, isso significa que Jesus já voltou no primeiro século também? Evidentemente, não. A segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu. Mas será que existe algum sentido em que nós podemos falar que Jesus veio no primeiro século? Então vamos tentar tratar dessas questões na aula de hoje. E esse texto de Mateus 24, do 1 ao 35, tem um marcador temporal fundamental para que nós entendamos todo o texto. Eu peço que um de vocês, por favor, releia para nós o versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Obrigado, Fernando. Bom, as palavras de Jesus aqui são bem taxativas, né? Ele afirma expressamente que aquela geração não passaria sem que tudo o que ele havia acabado de dizer acontecesse, né? Então, o marco temporal que nós temos aqui é aquela geração. Aquela geração permaneceria viva quando todos esses eventos acontecessem, né? E esse versículo, notadamente, causa muita dificuldade para certas abordagens, né? Em especial para a abordagem historicista e, sobretudo, para a abordagem futurista. Jesus proferiu essas palavras aqui mais ou menos no ano 30 da nossa era. Ele disse para aquela geração que estava ouvindo seu discurso: vocês vão estar vivos, a geração de vocês não vai passar até que todas essas minhas profecias aconteçam. Bom, cerca de 2000 anos se passaram, né? E nesses 2000 anos, evidentemente, aquela geração toda morreu. Se esses eventos registrados aqui estão acontecendo ao longo dos milênios, ou ainda estão para acontecer, né, nós temos duas possibilidades. Ou, ah, Jesus errou, e, portanto, ele seria um falso profeta, né, ou a interpretação está errada, né? Eu acho que é melhor a gente ficar com a segunda opção, a opção de que a interpretação está errada, né? Nós cristãos simplesmente não conseguimos conviver com a possibilidade de nosso mestre, o Senhor do Universo, Jesus Cristo, Deus eterno e verdadeiro, ter errado. Jesus não pode errar. Jesus nunca erra. As profecias de Jesus são todas verdadeiras. De fato, aquela geração teria que estar viva quando os eventos relatados ao longo do capítulo acontecessem, né? Mas como exatamente isso aconteceu? Mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, quero expor para vocês algumas maneiras como algumas pessoas têm tentado fugir dessa dificuldade imposta pelo versículo 34, né? Algumas pessoas tentam oferecer uma interpretação um pouco diferente para a palavra traduzida aqui como geração, a palavra grega genea, né? O que seria uma geração, afinal de contas, né? Algumas pessoas têm proposto que genea significaria não exatamente geração, né? Significaria algo como nação, significaria algo como povo, como raça. Então, Jesus aqui pode estar dizendo, supostamente, que a raça dos judeus não passaria sem que todos aqueles eventos acontecessem. Ou mesmo que a raça humana não passaria sem que todos esses eventos acontecessem. O grande problema dessa interpretação é que ela acaba sendo muito forçada. Porque a palavra genea
Nunca na Bíblia tem esse sentido. Esse sentido de raça, de povo. A palavra guenea, de fato, significa geração, né? Significa o conjunto das pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, né? Que nasceram mais ou menos na mesma época. Isso é uma geração. Isso é guenea. Raça ou povo seria uma tradução apropriada para outra palavra grega parecida, que é genos, né? Genos, de fato, pode ser usado com o sentido de raça ou povo. Só que a palavra guenea não. A palavra guenea, de fato, significa geração. Esse é o uso consistente da palavra guenea ao longo do Novo Testamento, e em especial no Evangelho de Mateus. Essa palavra é usada muitas vezes por Mateus, mas em nenhum caso essa palavra significa povo ou raça. Sempre Mateus usa essa palavra com o significado de geração. E esse, evidentemente, é o sentido mais natural do termo guenea aqui no versículo 34. Jesus está dizendo que aquela geração que o ouvia, aquelas pessoas que haviam nascido mais ou menos na mesma época e que estavam vivas enquanto Jesus proferia esse discurso, ele está dizendo que essas pessoas estariam vivas ainda quando os eventos profetizados se cumprissem. Tá? Então, as palavras de Jesus, aqui em Mateus 24, 34, parecem claras. Só que isso nos deixa com uma série de dificuldades, né? Se de fato, né, aquela geração teria que estar viva quando os eventos acontecessem, como nós podemos lidar com o colapso do universo profetizado um pouco antes? No versículo 30, o Senhor Jesus diz, então, aliás, no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Né? É uma linguagem bem forte, convenhamos. Aquela geração de Jesus viu o sol se escurecendo, a lua não dando mais a sua luz, as estrelas caindo do céu. Aquela geração viu tudo isso, né? E a resposta, evidentemente, é não. Né? Cerca de 2.000 anos se passaram e esses astros continuam funcionando perfeitamente. O sol, a luz e as estrelas continuam brilhando cotidianamente, como nós vemos todos os dias. Né? O princípio interpretativo, o princípio hermenêutico mais fundamental de todos é o de que a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. Esse princípio é chamado de analogia da fé. O princípio da analogia da fé propõe que a Bíblia interpreta a si mesma. Nós devemos ler a Bíblia, ou um trecho da Bíblia, sempre à luz da Bíblia inteira. Sempre à luz da totalidade da revelação. Um texto obscuro pode ser iluminado por outros textos bíblicos mais claros, porque a Bíblia interpreta a si mesma. Já que a Bíblia foi inspirada por Deus, e Deus não erra, Deus não falha, Deus não se contradiz, a Bíblia, por consequência, é um livro isento de falhas, erros e contradições. De forma que você pode, né, sempre buscar uma harmonia dentro da Bíblia. Você pode buscar uma relação harmônica entre os textos que compõem a palavra de Deus. A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia lança luz sobre si mesma. Vamos tentar ler, né, esse linguajar do colapso do universo à luz do que a Bíblia revela para nós. Para nós entendermos bem esse linguajar, nós não precisamos estudar astrofísica, cosmologia, astronomia, né? Nós não precisamos estudar nada disso para entendermos bem essa passagem. E, aliás, né, hoje em dia, com o nosso conhecimento do funcionamento do universo, né, com o nosso conhecimento maior a respeito do tamanho dos astros celestes, nós sabemos que seria impossível que estrelas caíssem na Terra. Né? Uma estrela tem milhões de vezes o tamanho da Terra. Aqui nós temos, meus irmãos, um linguajar nitidamente figurado. Não se trata de um linguajar literal. E Jesus aqui não está inaugurando esse tipo de linguajar.
Jesus está se apropriando do linguajar profético. Ele está citando os profetas do Antigo Testamento. Essa linguagem do colapso do universo já era amplamente usada pelos profetas da Antiga Aliança. E quando essa linguagem era usada, quando essa linguagem do colapso do universo era empregada, né, ela indicava a queda de um reino. O fato de o Sol, a Lua e as estrelas deixarem de brilhar indica no linguajar profético que um reino vai deixar de existir. A luz de um reino, por assim dizer, né, vai deixar de brilhar. Os seis, ou os reinos, são comparados aos astros celestes, que nós enxergamos no céu. Esses astros que brilham e que emitem luz sobre nós. A ideia é que, assim como os astros estão acima de nós, esses monarcas, esses reis, esses imperadores, esses reinos estão também acima de nós, brilhando sobre nós. Eles se destacam sobre nós. Mas chega um momento na história em que Deus faz esses reis pararem de brilhar. É como se o sol deixasse de emitir luz. É como se as estrelas deixassem de brilhar sobre nós. Tá? Eu já vou ler para vocês alguns textos do Antigo Testamento que trazem esse mesmo linguajar. Mas antes disso, eu quero passar a palavra para o Luiz, que levantou a mão. Pode falar, Luiz. Então, André, achei interessante isso aí, mas me surgiu uma dúvida. Isso faz sentido, né, essa questão dos reis? Faria sentido, pelo menos no meu raciocínio, com o que ele já fala no começo do capítulo em relação ao templo ser destruído? Será que seria uma associação ao reinado ali dos romanos e tudo mais? Boa pergunta, Luiz. Eu acho que a minha posição vai ficar clara ao longo da aula, mas já antecipando, eu creio que o que Jesus está profetizando aqui, nessa primeira parte de Mateus 24, é a queda de Jerusalém. Então, o reino que vai cair aqui não é o reino romano, é o reino judeu. Ah, entendi. É porque ele fala do templo mesmo ali, da sinagoga, né? Isso, exatamente, exatamente. Se nós prestarmos bastante atenção nesse capítulo, nós vamos ver que ele está repleto de alusões a elementos do judaísmo, como o templo, como a sinagoga, né? Ele diz que os seus discípulos serão perseguidos nas sinagogas, né? Isso é bem importante, porque se nós adotarmos uma abordagem futurista, por exemplo, nós deveremos reconhecer que a perseguição final que vai acontecer contra a igreja vai se dar por parte dos judeus. Nós vamos ser perseguidos em sinagogas, por exemplo. E não parece que vai ser esse o caso, né? Mas, enfim, eu acho que ao longo da aula minha posição vai ficar um pouco mais clara à medida que a gente for discorrendo sobre o capítulo, tá? Então vamos dar uma olhada em alguns textos do Antigo Testamento que trazem esse mesmo tipo de linguajar. Peço que um de vocês leia, por favor, Isaías 13, do 9 ao 13. Isaías 13, do 9 ao 13. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, não com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Até o 13? Isso. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Beleza, obrigado, Fernando. Essa profecia foi dada por Isaías no século VIII a.C., nos anos 700 a.C., né? Então, nesses anos 700 a.C., Isaías profetizou que o sol, a lua e as estrelas parariam de brilhar.
Mas quando Jesus viveu, por exemplo, né, o sol, a lua e as estrelas continuavam brilhando, né, como brilham até hoje. O que esse linguajar quer dizer? Se você olhar para o primeiro versículo desse capítulo 13, você vai perceber que essa profecia diz respeito à Babilônia, peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Esse linguajar do colapso do universo, em Isaías 13, diz respeito especificamente à Babilônia. As trevas são uma metáfora frequentemente usada na Bíblia em referência a um estado caótico, né? Porque as trevas são um estado de incerteza. Quando você está envolto por trevas, por escuridão, né, você não sabe muito bem o que esperar, você fica com medo, você fica receoso, você aguarda ansiosamente pelo retorno da luz, né? Quando você está, por exemplo, andando pelas ruas, né, e você então tem que passar por uma rua sem iluminação, uma rua completamente escura, você fica muito receoso, porque a escuridão é o lugar onde reside o perigo. Pode haver um ladrão à sua espreita, né? Pode haver qualquer tipo de ameaça te aguardando. Você não sabe o que esperar e por isso você tem medo, você tem receio. A escuridão tem esse poder de nos deixar receosos, porque a escuridão é, por excelência, o lugar da maldade, é o lugar da iniquidade, né? Quando o sol de uma nação deixa de brilhar, quando a lua e as estrelas deixam de emitir luz, isso significa que essa nação vai entrar no estado de trevas. Trevas vão se apossar daquela nação. Aquela nação que brilhava potentemente, aquela nação que emitia uma luz radiante, ofuscante, vai entrar no período de trevas. Tá? Esse, então, é um linguajar figurado. Isaías não quis dizer, em nenhum sentido, que de fato o sol, a lua e as estrelas deixariam de brilhar em seus dias. O que ele quer dizer é que o reino da Babilônia teria fim. Aquele reino, que era um reino esplendoroso, um reino magnífico, um reino brilhante, né, deixaria de emitir luz. Ele entraria num estado de escuridão. Esse é o colapso da Babilônia, né, indicado pelo linguajar do colapso do universo. E ainda sobre esse tema, dê uma olhada agora em Ezequiel 32. Ezequiel 32, nós vamos ler os 8 primeiros versículos desse capítulo. Ezequiel 32, do 1 ao 8. Vou pedir que um de vocês leia essa passagem, por favor. Até o 8, né? Isso. Tá, peraí. No ano duodécimo, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o faraó, rei do Egito, e diz-lhe: foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus, e farei enegrecer as tuas estrelas, encobrirei o céu com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre teu país, diz o Senhor Deus. Muito obrigado, Luiz.
Então, mais uma vez, o linguajar do colapso do universo é usado por um profeta, dessa vez por Ezequiel, que entregou essa profecia no século VI a.C., os anos 500 a.C., né? Mais ou menos na época do exílio. Então, o profeta Ezequiel agora usa esse linguajar do colapso do universo em referência ao Egito. Ele diz expressamente que Deus faria o sol, a lua e as estrelas pararem de brilhar. E como consequência, nós temos o versículo 8. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Aquela luz que raiava sobre o Egito, né, que indica o favor de Deus sobre a nação, que indica a paciência de Deus sobre a nação, né, aquela luz teria fim. E quando a luz tem fim, o que resta são trevas. Deus traz trevas sobre a nação. Ou seja, Deus deixa de oferecer graça e passa a mostrar ira, passa a trazer juízo. Esse linguajar do colapso do universo indica exatamente isso, né? A graça de Deus sobre uma nação tem fim. E agora resta apenas a ira de Deus, a indignação divina, a punição divina por conta dos pecados da nação. Então vejam, Jesus, ao usar esse linguajar, não está inaugurando, ele não está inventando o linguajar do colapso do universo. Esse é um linguajar amplamente usado pelos profetas do Antigo Testamento. E dentro da literatura profética, esse linguajar indica a queda de uma nação. Jesus usa esse linguajar com o mesmo sentido. Só que nesse caso, Jesus não fala sobre a queda da Babilônia, sobre a queda do Egito, ele fala sobre a queda do reino judaico. O reino judaico, né, teria fim. O reino judaico, que matava e perseguia os profetas enviados por Deus, teria fim. Né? E isso aconteceria dentro daquela geração de Jesus. Haveria, alguns anos depois desse discurso, uma guerra muito conhecida entre os judeus e Roma. A famosa Guerra Judaico-Romana, que se estendeu de 66 a 73 depois de Cristo. Bem no meio dessa guerra, o evento mais importante que aconteceu foi a queda de Jerusalém e do templo. A cidade de Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos, assim como o segundo templo. O segundo templo foi completamente arruinado. Não sobrou, de fato, pedra sobre pedra, como Jesus tinha aqui profetizado. O que restou do segundo templo foi o chamado Muro das Lamentações, né, o muro ocidental do templo. Mas, de qualquer forma, esse muro não pertencia exatamente ao templo, ele pertencia ao complexo do templo. O templo, o segundo templo, chamado Templo de Herodes, o templo que foi reformado pelo rei Herodes, era uma das maravilhas do mundo antigo. Era uma mega estrutura. Mas aquele Muro das Lamentações, que ainda perdura até hoje, né, não pertencia exatamente ao templo, pertencia ao complexo do templo. Era um muro exterior. Tá? Não do templo, mas do complexo do templo. Tá? Do templo em si, não restou de fato nada. Não restou pedra sobre pedra que não fosse destruída conforme a profecia do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que significa o linguajar usado por Jesus aqui. O reino judaico cairia dentro daquela geração, como de fato caiu. Né? Só que nós temos ainda outro problema para solucionar aqui. Peço que vocês voltem para Mateus 24. Mateus 24, versículo 30. Então, logo depois de falar sobre o colapso do universo, sobre a queda dos astros, Jesus diz no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bom, essa passagem não dá a entender que Jesus voltaria exatamente nesse momento? Se Jesus está de fato falando sobre a queda de Jerusalém, sobre a queda do reino judaico que aconteceu em 70, né, será que a vinda de Jesus aconteceu também em 70? Né? Bom, certamente a segunda vinda de Jesus
a sua vinda gloriosa e definitiva, a sua vinda pessoal e visível, que vai dar fim à história, não aconteceu. Esse é o evento que nós aguardamos ainda. Jesus vai falar sobre a sua segunda vinda na segunda parte de Mateus 24, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas nessa primeira parte, Jesus consistentemente está falando sobre a queda de Jerusalém. Esse linguajar, né, que fala sobre a vinda de Jesus aqui, não deve ser relacionado com a sua segunda e gloriosa vinda. Mais uma vez, Jesus não está inaugurando esse tipo de linguajar. Jesus, de novo, está se apropriando do linguajar profético do Antigo Testamento. Eu quero ler para vocês algumas passagens do Antigo Testamento que falam sobre a vinda de Deus sobre nuvens. Esse versículo 30 de Mateus 24 fala que o Filho do Homem viria sobre as nuvens do céu. O que significa essa vinda de Jesus sobre as nuvens? Vamos então dar uma olhada no Antigo Testamento para nós entendermos ao que exatamente esse linguajar se refere. Então peço que um de vocês, por favor, leia Isaías 19, versículo 1. Isaías 19, versículo 1. Eu leio aqui. Isaías 19:1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Maravilha, Luiz, muito obrigado. Essa profecia de Isaías, como o texto deixa muito claro, diz respeito ao Egito. Então, Deus afirma aqui por meio de Isaías que ele viria montado sobre uma nuvem contra o Egito. Né? E o resultado seria que os ídolos do Egito seriam movidos pela sua face, o coração dos egípcios se derreteria no meio deles. O linguajar de Deus vindo sobre as nuvens do céu não foi inaugurado por Jesus. Os profetas do Antigo Testamento já usavam esse linguajar. E esse linguajar da vinda de Deus sobre as nuvens indica o juízo de Deus sobre uma nação. E, na verdade, esse linguajar tem tudo a ver com o linguajar usado no versículo anterior por Jesus. O linguajar do colapso do universo. Vamos nos lembrar do texto de Ezequiel que nós lemos agora há pouco. Ezequiel diz que o sol, a lua e as estrelas deixariam de brilhar. E como isso acontece? Segundo Ezequiel, Deus cobriria o céu de nuvens. E essas nuvens, então, impediriam o brilho do sol, da lua e das estrelas. Quando o dia está muito nublado, o dia fica escuro. Essa é a ideia que nós temos aqui. Quando Jesus diz que ele viria sobre as nuvens do céu, nós não devemos imaginar Jesus como se fosse Goku, né, montado numa nuvenzinha, voando pelo céu. Não é isso. Né? Não é isso, definitivamente não é isso. A imagem aqui é de Jesus trazendo nuvens espessas para cobrir toda a face dos céus. E essas nuvens espessas impedem o brilho do sol, da lua e das estrelas. Esse linguajar também indica juízo. Esse linguajar indica que o brilho da graça de Deus não vai mais brilhar sobre uma nação em particular. Pelo contrário, vai haver agora trevas, escuridão. Aquela nação vai entrar no período sombrio da sua história. Um período de juízo. Um período em que Deus vai acertar as contas. Esse foi o caso do Egito aqui na profecia de Isaías. E só para nós termos mais um exemplo, peço que outro de vocês leia Naum 1, do versículo 1 ao versículo 3. Naum 1, do 1 ao 3. Alguém pode ler, por favor? Naum 1, do 1 ao 3. Eu leio. Só um momento.
Mensagem acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o ecologista, o Eucosita. Isso. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga de seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor demora para se irar. Tem grande poder e não inocente ou culpado. O Senhor tem em seu caminho no vendaval e na tempestade, e nas nuvens são a poeiras dos seus pés. Beleza, beleza. Muito obrigado, Paulo. Então, Naum deixa claro aqui que Deus tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são pó dos pés de Deus. Então, Deus, segundo Naum, né, também vem montado sobre as nuvens. E em Naum, assim como em Isaías, esse linguajar era usado para indicar juízo, para indicar castigo da parte de Deus. Quando Deus vem montado sobre nuvens, isso significa que Deus está trazendo juízo sobre uma nação, sobre um povo, né? Esse linguajar nunca indica no Antigo Testamento que Deus visivelmente apareceu para um povo montado numa nuvem, né? Esse linguajar no Antigo Testamento indica o juízo de Deus sobre uma nação. Um juízo exercido geralmente por meio de outra nação, né? Quando Deus quis trazer juízo sobre os ninivitas, como aqui no caso de Naum, né, ele empregou os persas, por exemplo. Nínive era a capital. Aliás, eles usam os babilônios. Nínive era a capital da Síria. Quando o Senhor Deus quis trazer juízo contra a Síria, ele usou os babilônios. Quando ele quis trazer juízo sobre os babilônios, ele trouxe a Pérsia. Quando ele quis trazer juízo sobre a Pérsia, ele levantou o Império Grego. E assim, sucessivamente. Deus usa nações para punir outras nações. E essas nações que Deus usa para exercer o seu juízo, né? Essas nações que Deus usa para exercer o seu juízo, exercem de fato, né, essa punição de Deus e trazem as trevas divinas sobre uma nação específica. Aquela nação que é alvo do juízo de Deus, até então estava brilhando, estava reluzindo, era uma nação clara e repleta de luz. Mas quando o juízo divino chega, as trevas chegam. Chega a idade das trevas. As nuvens cobrem completamente o céu, de forma que não há mais luz do sol, da lua e das estrelas. Esse é o juízo de Deus que chegou. E esse juízo é invisível. Isso é importante que se diga. Essa vinda de Deus sobre as nuvens, né, é uma vinda invisível de Deus. Essa vinda significa que Deus está coordenando providencialmente o curso da história, incitando uma nação estrangeira a produzir o juízo contra uma nação em particular, contra o Egito, contra a Síria, etc. Tá? Deus, de forma invisível, mas com toda a sua providência, coordena o curso de toda a história para que seus objetivos sejam cumpridos, para que o seu juízo seja executado. É isso que esse linguajar indica para nós. Tá? O Luiz fez alguma pergunta aqui no chat, deixa eu só ver. Apocalipse 1:7 também é juízo, ou nesse caso é literalmente a vinda de Cristo. Apocalipse 1:7 diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Nós ainda vamos falar sobre Apocalipse, Luiz, mas eu creio que a primeira sessão de Apocalipse, que vai do capítulo 1 até o capítulo 19, trata de eventos que já aconteceram. Tá? Eu creio que essa vinda aqui, de Apocalipse 7, é semelhante ao que nós temos em Mateus 24:30. Não é a segunda vinda, que vai ser visível, pessoal e física. É uma vinda invisível e impessoal de Deus. Né? É uma vinda que se dá por meio da incitação de uma nação contra outra.
Deus usa uma nação para trazer juízo contra outra nação. Então, nesse caso aí, então, de Apocalipse 1:7, seria do mesmo, como que eu posso dizer? A mesma intenção da ira, né? De Deus ali, o juízo dele sobre essa nação. Exatamente, Tá exatamente. Eu bom. creio que é exatamente isso. Tá? Então tô entendendo. Ótimo, ótimo. Então, para a gente sumarizar essa primeira parte de Mateus, né, Jesus, nessa primeira sessão, desse capítulo tão importante, fala sobre um juízo que aconteceria nos dias daquela geração. Deus traria juízo sobre o reino judaico. Aquele reino judaico que havia rejeitado todos os profetas que Deus havia mandado, e que havia rejeitado o próprio Messias. Esse reino seria alvo do juízo de Deus. A luz desse reino seria apagada. Haveria densas trevas sobre os céus, trevas trazidas pelo próprio Deus. E essas trevas, né, aconteceriam quando os romanos chegassem. Os romanos secariam Jerusalém a partir do ano 66. O cerco seria bastante prolongado, duraria cerca de 3 anos e meio, de 66 a 70. Mas, em 70, os romanos finalmente conseguiriam entrar em Jerusalém e promoveriam um massacre indizível na cidade. Né? Dezenas de milhares de judeus seriam massacrados, seriam mortos, e o templo seria completamente destruído. Os romanos, no contexto dessa guerra, levaram milhões de judeus para o exílio e mataram outros milhões de judeus. Foi uma verdadeira catástrofe para o povo judeu. A luz desse reino teve fim. As trevas chegaram. E chegaram por meio do exército romano, por meio das legiões romanas enfurecidas. Deus, então, coordenou o curso da história de forma providencial, né, para levar os romanos a Jerusalém e para promoverem seu juízo, o seu justo juízo. Não que os romanos estivessem a par do que estava acontecendo. Não que eles estivessem conscientes de que estavam sendo usados por Deus. Mas Deus, providencialmente, de forma invisível e soberana, usou os romanos para levarem juízo contra o reino judaico pecador e impenitente. É disso que trata essa primeira parte de Mateus 24. Esses primeiros 35 versículos. E essa vinda de Jesus sobre as nuvens do céu, né, esse juízo que Jesus traria sobre o reino judaico seria precedido por muitos sinais. Aqueles sinais sobre os quais nós lemos, né, a nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, etc., esses sinais precederiam essa vinda invisível de Jesus por meio dos exércitos romanos. Esses sinais que Jesus apresenta em Mateus 24, na primeira parte do capítulo, não são sinais que vão introduzir a sua segunda e gloriosa vinda. Todo aquele caos em que o mundo estaria imerso antes do juízo de Jerusalém, né, aconteceu já no primeiro século. E nós temos, de fato, muitos historiadores antigos do primeiro século que falam sobre o caos no qual o mundo se achava nesse período. Historiadores que falam sobre nação se levantando contra nação, reino contra reino. Historiadores que falam sobre guerras e pestilências que estavam atingindo toda a região do Império Romano, em especial a região da Judéia. Né? Realmente, esses eventos aconteceram. Realmente, esses sinais indicaram o fim iminente da nação judaica. Aqueles que estavam atentos às palavras de Jesus, aqueles que prestaram bastante atenção ao que Jesus disse e que deram valor à sua mensagem, conseguiram escapar da destruição, quando viram sinais a se cumprir. De forma muito significativa, esse relato que nós temos em Mateus 24 é reproduzido em Marcos 13 ou em Lucas 21. E Lucas nos traz uma informação adicional que pertencia a esse discurso de Jesus. Segundo Lucas, Jesus disse que quando os seus discípulos vissem Jerusalém cercada por exércitos, eles deviam saber que o fim da cidade havia chegado. Lucas deixa perfeitamente claro para nós
que o que Jesus está ensinando aqui não é que a sua segunda vinda seria precedida por todos esses sinais, mas que a queda de Jerusalém, que aconteceria alguns poucos anos depois, seria precedida por todos esses sinais. Por guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, etc. Tá? Então, os sinais aqui, todos dizem respeito à queda de Jerusalém em 70. É disso que trata a primeira metade de Mateus 24. Mas nós temos ainda outra metade. Né? Vamos ler agora do versículo 36 ao versículo 51. Mateus 24, do 36 ao 51. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui dessa passagem. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa, então, é a segunda metade de Mateus 24. E na segunda metade, nós temos uma mudança importante no tom de Jesus. Na primeira parte, ele havia oferecido muitos e muitos sinais que precederiam aquela sua vinda invisível em juízo contra Jerusalém no ano 70. Muitos sinais foram oferecidos como evidência de que o momento se aproximava. Agora, na segunda metade de Mateus 24, Jesus fala sobre uma vinda sua que não vai ser precedida por sinais. Tá? A vinda mencionada a partir do versículo 36 é uma vinda que não é precedida por sinais. Né? Jesus fala que essa vinda mencionada a partir do versículo 36 é uma vinda semelhante, né, ao que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo tranquilamente, normalmente. Elas se casavam, se davam em casamento, elas faziam todos os seus, todas as suas atividades diárias, elas cumpriam todos os seus afazeres, né? Elas estavam vivendo tranquilamente como se nada fosse acontecer, até que veio o juízo divino. Foi um juízo inesperado, um juízo não introduzido por sinais, um juízo completamente repentino. Né? A vinda de Jesus, mencionada a partir do versículo 36, não é a mesma vinda mencionada no versículo 30, por exemplo. É uma vinda diferente. É uma vinda que não é precedida por sinais. Tá? É bem importante nós termos em vista que aquela vinda que Jesus mencionou na primeira metade do capítulo era uma vinda precedida por sinais. Haveria sinais. E esses sinais eram indicadores de tempo. Aqueles sinais indicavam quando a vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém aconteceria. A ocorrência dos sinais revelava que o juízo estava próximo. Só que, a partir do versículo 36, a vinda de Jesus não é mais precedida por sinais. Nem o sinal é oferecido aqui. Tá? Portanto,
Já que não há sinais, nós não podemos saber quando será a vinda. Essa vinda, mencionada a partir do versículo 36, é uma vinda que vai ocorrer num momento desconhecido, num momento que ninguém imagina, porque não há sinais. Vejam, para mim parece bem claro aqui que essas duas vindas são eventos diferentes. Uma é precedida por sinais, outra não. Uma é invisível e a outra é visível. A vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém 70 foi invisível, foi impessoal. Ela consistiu na coordenação divina dos eventos. Né? Agora, a vinda mencionada a partir do versículo 36, essa sim é uma vinda pessoal e visível de Jesus Cristo. Jesus vai voltar assim como ele subiu aos céus, segundo os anjos, né, que o escoltaram na sua ascensão. Nós lemos sobre isso em Atos 1. Os anjos declaram que esse Jesus, que foi elevado aos céus, um dia vai descer, também de forma visível, também de forma patente aos nossos olhos. Não se trata mais de uma vinda invisível, mas de uma vinda bem visível. E essa vinda de Jesus também vai trazer juízo. Dessa vez um juízo definitivo sobre toda a humanidade. Tá? O que é interessante aqui é que a segunda vinda acontece no momento em que as pessoas simplesmente não esperam. É como nos dias de Noé. Né? Lucas acrescenta que a segunda vinda vai ser como nos dias de Ló. Né? Os habitantes de Sodoma estavam vivendo tranquilamente suas vidas, pecando contra Deus, como se nunca houvesse fim, como se as suas obras nunca fossem ser cobradas por Deus. Elas estavam pecando tranquilamente, vivendo em paz e em segurança, para usar a linguagem do apóstolo Paulo. Né? Até que um dia, de repente, veio o juízo de Deus. O mesmo aconteceu no dilúvio. Aquela geração de pecadores terríveis, né, estava vivendo tranquilamente, casando-se e dando-se em casamento. As pessoas pecavam com tranquilidade, sem peso na consciência, com a impressão de que elas estavam bem, estavam seguras. Mas, de repente, veio a chuva e matou a todos. Assim vai ser a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não vai ser precedida por sinais. Ela vai acontecer quando as pessoas estiverem vivendo em paz e em segurança. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre esse mesmo assunto na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Peço que um de vocês leia essa passagem, 5 do 1 ao 3. Primeiro aos Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Alguém pode ler, por favor? 5 do 1 ao 3. Eu leio. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, há uma necessidade que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Obrigado, Fernando. Reparem que, como o linguajar de Paulo é muito parecido com o de Jesus. Paulo, na verdade, era um grande discípulo de Jesus e aqui está reproduzindo o ensino de seu mestre. Para o apóstolo Paulo, a vinda de Cristo, né, aconteceria também de forma repentina. As pessoas estariam dizendo paz e segurança. Os ímpios, quando Jesus voltar, estarão vivendo tranquilamente, se afundando cada vez mais no lamaçal de pecado, mas sem nenhum tipo de preocupação na sua mente, sem expectativa de que um dia elas possam ser julgadas por Deus. Elas vivem como se Deus não existisse, como se elas nunca fossem precisar se apresentar a Deus para prestar contas. É assim que estarão vivendo as pessoas antes da segunda vinda de Jesus.
Essa vinda de Jesus é uma vinda que não vai ser precedida por sinais. É uma vinda surpresa, né? E ainda, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo comparam essa segunda vinda com a aparição repentina de um ladrão. Um ladrão aparece numa hora que você não imagina. Você se imagina seguro na sua casa, você está lá de boa com a sua família, e de repente um ladrão entra na sua casa, ele arromba a porta da sua casa e assalta você e leva tudo que você tem, né? Ninguém vive com a expectativa de que um ladrão possa invadir a sua casa a qualquer momento. A vinda de um ladrão é inesperada. A vinda de um ladrão é repentina. Assim será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como a vinda de um ladrão, né? Jesus usou esse linguajar em Mateus 24, como nós vimos, e o apóstolo Paulo reproduz esse mesmo linguajar aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Nesse mesmo texto que o Fernando leu, no versículo 2, Jesus diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Né? E no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A segunda vinda de Cristo é uma vinda que não é precedida por sinais. É como a vinda de um ladrão. É como o que aconteceu no dilúvio ou na destruição de Sodoma. Tá? Essa vinda é completamente repentina e inesperada. Ela não é introduzida por sinais, né? Isso talvez seja uma surpresa para alguns de vocês. Porque nós ouvimos com muita frequência, né, coisas como a crise do Covid é um sinal de que Jesus está voltando. As guerras no Oriente Médio são um sinal de que Jesus está voltando. A Primeira Guerra Mundial é um sinal de que Jesus está voltando. A Segunda Guerra, ou uma possível Terceira Guerra Mundial. A guerra da Rússia com a Ucrânia é um sinal de que Jesus está voltando, né? A tsunami é um sinal da vinda de Jesus. Vulcões em erupção são um sinal de que Jesus vai voltar. Mas vejam, não é esse o ensino de Jesus e não é esse o ensino dos apóstolos. O ensino é que a vinda de Jesus vai ser completamente repentina e que ela não vai ser precedida por sinais. Os ímpios estarão vivendo tranquilamente, em paz e em segurança, quando Jesus Cristo se manifestar pela segunda vez. Apenas para demonstrar a harmonia do Novo Testamento sobre esse assunto, dê uma olhada no que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta. 2 de Pedro 3, versículo 10. 2 de Pedro 3, versículo 10. Vou pedir que um de vocês leia esse versículo, por favor. Eu leio aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Maravilha, Luiz, muito obrigado. Então vejam, o ensino de Jesus é o mesmo ensino de Paulo, que por sua vez é o mesmo ensino de Pedro. O ensino deles a respeito da segunda vinda é: quando Jesus vier pela segunda vez, a sua vinda vai ser inesperada. Tão inesperada quanto a aparição de um ladrão de noite. É assim que vai ser a segunda vinda de Jesus. O ensino escatológico do Novo Testamento a respeito da segunda vinda, então, é que nós não devemos olhar para sinais em busca de evidências de que Jesus está prestes a voltar. Segundo Jesus, nós devemos viver constantemente com a expectativa de que ele pode voltar a qualquer momento para que nós não sejamos surpreendidos. Porque a sua segunda vinda não é precedida por sinais. Não há sinais. Não há guerras, não há rumores de guerra, não há terremotos, não há pestilências, né? Não há vírus mortais se propagando pelo mundo. A segunda vinda de Cristo é uma vinda que vai acontecer quando as pessoas estiverem vivendo em paz e em segurança, completamente despreocupadas, sem imaginar o que está prestes a acontecer.
Quando esses eventos acontecem, até mesmo pessoas ímpias, pessoas não tementes a Deus, têm a impressão de que algo grandioso está para acontecer. Quando guerras estouram, né, as pessoas ficam com a expectativa de que um grande evento, um evento escatológico e de proporções cósmicas está para acontecer. As pessoas ficam receosas, né? Mas esse não vai ser o caso da segunda vinda de Jesus. É uma vinda inesperada, é uma vinda abrupta, repentina. É uma vinda que acontece quando as pessoas não esperam que ela aconteça. Tá? E nós temos ainda outras evidências no texto que mostram que, de fato, Jesus mudou de assunto a partir do versículo 36. Então, voltem lá para Mateus 24, 36, por favor. Jesus diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. A expressão grega que abre esse versículo é peridê. Peridê significa algo como porém quanto a, né? Porém quanto aquele dia e hora, ninguém sabe. Essa expressão peridê é frequentemente usada quando o locutor, quando aquele que fala quer mudar de assunto. A expressão peridê marca uma mudança de assunto. Apenas para vocês terem mais um exemplo disso, dê uma olhada em Atos 21, versículo 25. Atos 21, versículo 25. O versículo diz assim: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que santifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. A expressão que abre esse versículo é peridê, porém quanto a. Né? E essa expressão é empregada aqui para que se mude de assunto, para que se introduza na conversa um novo tópico. Né? Então, esse é o uso da expressão peridê no Novo Testamento. A expressão usada para se introduz um novo tópico. E esse é exatamente o uso da expressão no versículo 36 de Mateus 24. A expressão é usada para marcar uma mudança no assunto. Jesus deixa de falar sobre a sua vinda invisível em juízo contra Jerusalém 70 para começar a falar sobre a sua segunda e gloriosa vinda. A sua vinda definitiva, que vai ser visível e pessoal. A expressão peridê marca essa mudança de assunto. Além disso, como eu já destaquei para vocês, a segunda vinda de Cristo, relatada a partir do versículo 36, é uma vinda que não é precedida por sinais, ao contrário da vinda mencionada na primeira sessão de Mateus 24. Tá? Se a segunda sessão de Mateus 24, a partir do versículo 36, também falasse da destruição de Jerusalém, nós teremos um problema aqui, né? Porque a destruição de Jerusalém não foi um evento inesperado, não foi um evento repentino. Eu disse para vocês que o cerco de Jerusalém durou 3 anos e meio. Você não precisava ser um gênio para saber que alguma coisa muito ruim estava prestes a acontecer. Né? As legiões romanas estavam cercando Jerusalém, as temidas legiões romanas. Talvez o exército mais temido de toda a antiguidade. Né? A destruição de Jerusalém não foi um evento repentino. Pelo contrário, foi um evento esperado. Tá? Então, essa segunda parte do capítulo 24 de Mateus não pode estar falando da destruição de Jerusalém, assim como a primeira parte. A segunda parte de Mateus 24 trata, de fato, de uma vinda de Jesus que é completamente inesperada. Uma vinda que não é precedida por sinais. Tá? E é uma vinda definitiva. É uma vinda que coloca fim na história. Tá? Então, quando Jesus vier pela segunda vez, como as pessoas estarão vivendo? Normalmente, despreocupadas, realizando todos os seus afazeres diários. Elas vão estar seguindo o curso natural dos seus corações pecaminosos. Segundo Pedro,
essas pessoas vão estar até mesmo zombando da promessa da vinda de Jesus. Elas vão estar dizendo que muito tempo já se passou e nada aconteceu, né? Então, com certeza, a promessa da vinda de Cristo é falsa. Por que nós vamos nos preocupar com isso? Por que nós vamos levar em consideração esse falso profeta Jesus? Né? O que elas não sabem é o que está prestes a acontecer com elas. Enquanto elas zombam, enquanto elas pecam, enquanto elas vivem como se nunca fossem precisar estar diante de Deus para prestar contas, o juízo está cada vez mais próximo. O juízo se aproxima mais a cada dia. Elas não param de acumular sobre suas cabeças brasas de fogo. Elas não param de acumular ira para o dia da ira. Elas se tornam cada vez mais merecedoras do fogo do inferno, enquanto pecam incessantemente, enquanto zombam da vida de Jesus, enquanto desconsideram e rechaçam o sangue da aliança. Essas pessoas estarão vivendo despreocupadamente quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Né? E é por conta disso que Jesus nos chama com tanta veemência em Mateus 24 a nós sermos vigilantes. Então, abram de novo suas Bíblias lá em Mateus 24. Mateus 24. No final desse capítulo, Jesus começa a contar algumas parábolas que vão se estender pelo capítulo 25 também. Algumas parábolas que falam sobre a necessidade de nós sermos vigilantes, já que nós não sabemos quando a vinda dele vai acontecer. Né? Ele fala, por exemplo, ele cita o caso de um pai de família que, se soubesse a que hora da noite viria o ladrão, se prepararia para encará-lo. Né? Se o pai de família soubesse da chegada do ladrão, ele tiraria sua família de casa, ele buscaria se preparar, talvez ele chame os guardas, ou coisa do tipo, ou talvez ele tente se armar para se proteger do bandido. O problema é que nós não sabemos a que hora o ladrão vai se manifestar, nem quando. Nós não sabemos do dia e da hora. Então nós devemos estar constantemente alertas, constantemente vigilantes. Isso significa que nós temos que viver constantemente com a expectativa de que Jesus Cristo pode voltar. E quando ele voltar, tudo vai ter fim. Se nós não estivermos unidos a ele, o nosso destino vai ser como o da geração do dilúvio, como da geração de Ló. Se nós não estivermos devidamente preparados quando da segunda vinda, o que vai acontecer é que nós seremos condenados com os ímpios. Nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus em todas as coisas. Nós devemos viver como pessoas que de fato tiveram um encontro pessoal e genuíno com Jesus. Um encontro que mudou sua vida e mudou seu coração. Nós devemos viver como pessoas que têm um novo coração, um coração de carne e não mais um coração de pedra. Como pessoas que receberam realmente o Espírito Santo da promessa. Pessoas que agora têm um novo estilo de vida, novas disposições, uma nova vontade, novos amores. Isso significa vivermos de forma vigilante. Viver de forma vigilante com certeza não significa, né, que você professa fé em Jesus, você diz que Jesus é o seu Senhor com sua boca, mas ao mesmo tempo você vive como vive qualquer ímpio que não tem esperança. Vive uma vida de pecado, uma vida de alguém que imagina que nunca vai se encontrar com Deus. Alguém que imagina que nunca vai precisar prestar contas para Deus. Nós devemos ser vigilantes. E por isso Jesus conta tantas parábolas em Mateus 24, também em Mateus 25, a respeito da necessidade de nós sermos constantemente vigilantes, enquanto nós aguardamos a vinda secreta do nosso Senhor. Né? Secreta porque nós não sabemos quando ela vai acontecer. A data é secreta, o horário é secreto. O que nós sabemos é que ela de fato vai ocorrer. Mesmo que ela não seja precedida por sinais, o que nós sabemos é que ela vai acontecer algum dia,
E nós precisamos estar constantemente preparados para isso. Então, o chamado da aula de hoje é: vigiem, estejam prontos, preparem-se para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não viva como os ímpios, viva como alguém que tem expectativa constante de se encontrar com o seu Senhor. Viva como alguém que sabe e tem a certeza de que a vinda se aproxima a cada dia. Ela vai acontecer. E nós precisamos estar prontos para isso. Amém?